Tudo começa com qualidade de vida. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, que mexe com todo mundo, né? Cedo ou tarde. A situação da pessoa idosa aqui no Brasil. Exatamente, é um assunto fundamental. E a gente tem um material bem interessante aqui, fontes que falam das leis, do estatuto, mas também da realidade nua e crua, sabe? Do dia a dia e até como outras culturas lidam com o envelhecimento. Sim, uma comparação importante para a gente ter perspectiva. Então a ideia é explorar esse estatuto da pessoa idosa, ver o que ele garante, mas, confrontar isso com o que a gente ouve, com o que as fontes mostram sobre desrespeito, sobre os desafios sociais. E essa comparação internacional ajuda a gente a pensar, o que é cultural nosso, o que é talvez um problema mais global. Isso, e claro, refletir sobre o valor da experiência dos mais velhos que, poxa, parece que às vezes a gente esquece. Nossa missão aqui é tentar tirar o essencial disso tudo. Destrinchar mesmo, né? Exato. E para já dar uma dimensão, olha só esse dado. Os idosos já são uns 15% da população do Brasil. Isso dá mais de 30 milhões de pessoas. É muita gente. Muita mesmo. E tem projeção falando que pode chegar a 68 milhões lá para 2050. Caramba. O que isso significa na prática, para os direitos, para o respeito? Vamos investigar. Vamos lá. Bom, para começar, existe uma lei específica, o Estatuto da Pessoa Idosa. Foi atualizado e tudo, no papel, parece bem robusto. Sim. É a Lei 10.741, lá de 2003, mas que foi atualizada em 2022 e ganhou esse nome, Estatuto da Pessoa Idosa. É a nossa base legal. Certo. E logo de cara, ela define o básico. Pessoa idosa é quem tem 60 anos ou mais. Mas tem um detalhe interessante, que nem todo mundo saca. A tal da superprioridade. Superprioridade? Como assim? É mais prioridade que a prioridade normal? É quase isso. É para quem tem mais de 80 anos. A ideia é que dentro do grupo de idosos, as necessidades de quem tem 80 anos ou mais devem ser atendidas primeiro. Ah, entendi. Então, numa fila de banco, por exemplo, ou no hospital, o idoso de 80 passa na frente do de 65. Exatamente. Em serviços de saúde, processos na justiça, qualquer lugar que já tenha prioridade para idoso, quem tem 80 para cima tem essa camada extra de preferência. É um jeito de reconhecer que, com a idade bem avançada, as dificuldades podem aumentar, Faz todo sentido. Nossa, não sabia desse detalhe. E fora isso, o Estatuto abrange um monte de coisa do dia a dia, imagino. Transporte, saúde... Ah, sim. Cobre bastante coisa. O atendimento preferencial é bem amplo. Não é só órgão público, não. É banco, supermercado, hospital, clínica, cinema, qualquer lugar privado que preste serviço ao público, sabe? Na saúde, garante o acesso à rede de serviços, o fornecimento de remédio de graça pelo governo, principalmente aqueles de uso contínuo, que pesam no bolso, prótese, órtese e, muito importante, proíbe aquela discriminação nos planos de saúde por causa da idade. Aquela coisa de cobrar valores absurdos só porque a pessoa envelheceu. Nossa, essa dos planos de saúde era uma luta antiga, Que bom que tá na lei. E para quem tá numa situação financeira difícil, tem o tal do BPC-LOA, certo? Isso, o benefício de prestação continuada. É um salário mínimo por mês. Mas atenção, é para pessoas com 65 anos ou mais. Aqui a idade é 65, não 60, tá? Ah, boa observação. 65 para o BPC. Isso. E para quem não tem como se sustentar, nem com a ajuda da família, o critério é a renda por pessoa na família, que tem que ser bem baixa, igual ou menor que 1/4 do salário mínimo. Entendi. E o ponto-chave, não precisa ter contribuído para o INSS. Por isso é um benefício assistencial, não previdenciário. Ajuda muita gente que trabalhou na informalidade a vida toda, por exemplo. Entendi a diferença. E tem a gratuidade no transporte público urbano, Também a partir dos 65, geralmente. Isso, 65. Embora algumas cidades possam até baixar para 60, a lei federal garante a partir dos 65. E no trabalho, a lei tenta impedir a discriminação por idade para contratar, para concurso público. Claro, tem exceções, tipo carreira militar, onde a idade pesa por causa da função. Parece que a lei tentou cercar por vários lados mesmo. Tentou ser bem abrangente, sim. Chega a falar em proteção integral. Quer dizer, nenhum idoso pode sofrer negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão.
E olha que interessante, a omissão também é punível. Omissão, tipo, ver algo errado acontecendo e não fazer nada. Exato. Se você tem o dever de cuidar ou proteger e não faz, ou se você sabe de uma violação e não comunica, isso também pode ser considerado uma violação aos direitos do idoso. E se conecta com aquela ideia de que a responsabilidade não é só do governo, né? Justamente. A lei joga essa responsabilidade no colo do Estado, claro, mas também da família e da sociedade como um todo. Quer dizer, todos nós temos o dever de ficar atentos, de prevenir ameaças e de denunciar. O Disque 100 tá aí para isso, é um canal importante. E dentro da família, tem até a questão da pensão alimentícia para os pais, né? Isso é algo que muita gente desconhece. Pois é. Os filhos têm, sim, a obrigação legal de ajudar no sustento dos pais idosos que precisam. É a mesma lógica da pensão para os filhos, só que no sentido inverso. E pode dar problema sério se não pagar. Tipo, prisão, como acontece com pensão para filho. Pode sim. A obrigação é solidária, o que significa que o pai ou a mãe idosa pode cobrar de um filho só, e depois os irmãos se acertam entre eles. E o não pagamento, assim como no caso dos filhos, pode levar à prisão civil por dívida de alimentos. É sério. Caramba! Mostra como a lei vê essa relação de cuidado como uma via de mão dupla mesmo ao longo da vida. Exato. Olhando para tudo isso, o estatuto parece uma super proteção, né? Cobre saúde, grana, transporte, respeito, segurança. Mas aí, né? Aí vem a realidade. Porque as fontes que a gente leu pintam um quadro bem diferente entre a lei e o que rola na prática. Pois é, esse é o grande X da questão, né? O paradoxo que as fontes mostram. Temos uma legislação que é considerada avançada, até internacionalmente. Mas a percepção e os relatos são de um respeito, assim, muito frágil no dia a dia. É. Os exemplos são aqueles que a gente vê ou ouve falar toda hora, infelizmente. Sim, as fontes citam vários. Motorista de ônibus que finge que não vê o idoso no ponto, assento preferencial sendo usado por quem não tem direito, aquela impaciência geral no atendimento, na rua. Situações que, além de irritantes, mostram uma falta de consideração básica, né? Mas as fontes vão além, falam de coisas bem mais pesadas. Vão sim. Falam de negligência mesmo. Abandono, isolamento social, o idoso que fica esquecido em casa, sem contato, sem atividade. Falam de deboche, de descaso. E um ponto muito grave que dói só de pensar: a exploração financeira. E o pior é que, muitas vezes, essa exploração vem de dentro da própria família, né? É o que as fontes indicam. E isso é o mais triste, né? Justamente quem deveria cuidar, proteger, acaba se aproveitando da vulnerabilidade. É terrível. Uma das fontes até traz o caso do ator Flávio Migliaccio. Ele já com 85 anos, né? Lidando com a perda da audição, visão, memória. A perda de autonomia, no fundo. E ele tomou aquela decisão drástica. Claro que é um caso extremo, mas... Mas que acende um alerta, né? Sobre a angústia, o desespero, que essa sensação de dependência, de se sentir um fardo ou invisível pode gerar. Exato. Invisibilidade. Talvez essa seja a palavra. E essa sensação pode ter a ver com uma frase muito forte que uma das fontes traz. Aqui no Brasil é feio envelhecer. Isso não é só sobre aparência, né? É sobre valor social. É profundo. E outra fonte até provoca, né? Pensa bem, se a gente precisa de lei para garantir fila preferencial, para garantir assento num ônibus, isso já não mostra que o respeito básico, aquele que deveria ser espontâneo, está falhando? Ceder o lugar não deveria ser automático, cultural? É um ótimo ponto. Se precisa de lei para obrigar a ter educação básica, é porque a coisa não está legal na base, na cultura. E as fontes também criticam a estrutura que deveria proteger, tipo delegacias, justiça. Criticam sim. Mencionam, por exemplo, a dificuldade, a lentidão para se criar serviços especializados de verdade, como delegacias focadas no idoso. E apontam um problema na justiça. Muitas vezes, as varas que deveriam cuidar especificamente dos direitos dos idosos acabam acumulando casos de crianças e adolescentes também. Ah, mistura tudo. É. E são realidades completamente diferentes, né? Exigem olhares, procedimentos distintos. Essa mistura pode acabar diluindo a atenção e a eficácia da proteção que a lei, o estatuto, tenta garantir. Entendi. Faz sentido que isso atrapalhe. E tem também a questão das gerações, né? Algumas fontes falam que antigamente o mais velho era a referência, o patriarca, a matriarca, e hoje... E hoje, como diz uma das fontes, corre o risco de ser visto como um dinossauro, ultrapassado.
especialmente nesse mundo super rápido, tecnológico, onde as mais jovens dominam algumas ferramentas e, talvez por isso, achem que sabem mais sobre tudo. É uma inversão de valores meio complicada, né? Nossa, essa visão de ultrapassado é o oposto do que as fontes mostram em outras culturas, né? O Japão, por exemplo, que você mencionou que tem tanto idoso. Totalmente oposto. O Japão é impressionante. Quase 30% da população tem mais de 65 anos. É a sociedade mais envelhecida do mundo. E lá, culturalmente falando, a velhice é associada à sabedoria, à experiência. Existe uma reverência mesmo, um respeito que está na base da sociedade. Como isso se manifesta no dia a dia? Bom, os mais velhos são consultados para decisões importantes na família, na comunidade. Existem rituais como o Kanreki, que é uma celebração super importante quando a pessoa faz 60 anos, e até a língua reflete isso, com formas de tratamento respeitosas, tipo o sufixo san, usado de forma geral, mas com uma conotação de respeito ainda maior para os mais velhos. Que diferença para o é feio envelhecer daqui? E na tradição judaica, as fontes falam algo parecido. É parecido no sentido de valorizar muito a experiência acumulada e o conhecimento que o idoso tem para passar adiante. A palavra do mais velho tem peso, inspira respeito, e as decisões importantes sobre a vida do idoso, por exemplo, se ele fica viúvo, onde vai morar, isso costuma ser uma decisão coletiva da família, sempre buscando o melhor para ele com respeito. E a relação avós-netos é muito incentivada, vista como essencial para transmitir a história, as tradições, a cultura. Os encontros de Shabbat, por exemplo, são momentos fortes disso. E aquela influência do confucionismo na Ásia, China, Coreia, Japão, também reforça isso, né? Sim, a filosofia de Confúcio sempre deu muita ênfase à hierarquia familiar e social, à ordem, e nessa ordem os mais velhos ocupam um lugar de destaque, de respeito. Historicamente, isso moldou muito a forma como essas sociedades viam e tratavam seus idosos. É algo bem estrutural mesmo. Mas o curioso é que mesmo nesses países, com essa tradição toda, as fontes mostram que nem tudo são flores, né? A vida moderna está trazendo desafios até para eles. De jeito nenhum é um paraíso. Olha a Coreia do Sul, por exemplo. Está envelhecendo super rápido, a taxa de natalidade é baixíssima e o sistema de aposentadoria deles é relativamente novo e paga pouco, algo em torno de $250. Só isso? Pois é. E tem um detalhe mais estranho ainda para nossa lógica. O idoso pode não receber esse benefício se os filhos tiverem uma renda considerada suficiente para sustentá-lo. A responsabilidade recai primeiro na família, de forma bem direta. Nossa, que diferente! E a China? Fiquei chocada com aquela informação de que eles criaram uma lei para obrigar os filhos a visitarem os pais. É isso mesmo? É isso mesmo. A Lei do Direito dos Idosos, acho que de 2010, ela diz que os filhos têm o dever de visitar os pais idosos com frequência, mesmo que morem longe. A ideia é combater o abandono, o isolamento, que se tornou um problema com a urbanização e a migração. E se não visitar, o que acontece? Pode dar multa e, em casos extremos, até prisão. A lei fala até em cuidar das necessidades espirituais e mentais dos pais. É o Estado tentando na marra manter um laço social e familiar que talvez a tradição sozinha já não estivesse dando conta, sabe? Caramba, prisão por não visitar? Isso mostra que o problema do abandono, da negligência, talvez seja mais universal do que a gente pensa. Não é só aqui. Exato. Não se limita à Ásia. A França também tem lá no Código Civil um artigo que exige que os filhos adultos mantenham contato regular com os pais idosos. Na Índia, no Nepal, aquela tradição de a esposa ir morar com a família do marido está mudando por causa da urbanização. Os filhos vão para as cidades trabalhar e os pais idosos ficam para trás no campo. Aí o governo está tendo que criar programas de cuidado para essa população. Mudanças sociais impactando em cheio, né? E as fontes citam outros exemplos menores, mas significativos, tipo palavras específicas de respeito em algumas culturas. Sim, tem vários exemplos. Babá em algumas partes da África, que significa pai, mas é usado com muito respeito para homens mais velhos. Kupuna, no Havaí, que não é só avô ou avó, mas alguém com conhecimento, habilidade especial. Que legal! Ou até ideia de status especial, como os xamãs megantóis, lá no Equador, que são idosos vistos como detentores de poderes de cura.
Ou costumes simples como beijar a mão dos mais velhos na Turquia, em sinal de respeito. E aqui no Brasil mesmo, as fontes lembram do papel dos idosos nas comunidades indígenas, né? Exatamente. Em muitas culturas indígenas, o idoso não é visto como inativo ou ultrapassado. Pelo contrário, ele é essencial. É o guardião da memória, da cultura oral, das histórias, das tradições. É quem ensina. É fascinante essa variedade. Em alguns lugares, o respeito parece vir naturalmente da cultura. Em outros, a lei entra para tentar tapar um buraco que as mudanças sociais abriram. Isso tudo faz a gente olhar de novo para a nossa realidade aqui e pensar o que a gente pode fazer diferente. E é exatamente para essa reflexão que as fontes nos levam. Uma ideia muito forte que aparece é a da empatia. Mas não só ter pena do idoso de hoje. É uma empatia, digamos, egoísta no bom sentido. Ter empatia por nós mesmos no futuro. Como assim? A sociedade que a gente está construindo agora, com o nível de respeito ou de desrespeito que a gente pratica e tolera, é a sociedade onde nós vamos envelhecer amanhã. O jeito que tratamos os idosos hoje diz muito sobre como seremos tratados lá na frente. Nossa, isso é muito forte. Pensar nisso dá um frio na espinha. E o exemplo para as crianças é fundamental nisso, né? Aquela história que uma fonte contou me deixou pensando. Qual a história? A pessoa contou que cedeu o lugar dela na igreja para um casal de idosos. Um gesto legal. Só que logo depois, ela viu o bisneto do casal, uma criança, ir lá e sentar no banco que ela cedeu, enquanto os bisavós ficaram do lado, em pé. Caramba! Que mensagem essa criança tá recebendo, né? Tipo, o lugar é meu por direito, não importa quem tá em pé. É complicado. Ilustra bem essa desconexão, essa falta de noção que às vezes a gente passa adiante sem perceber. E junto com a empatia vem a outra palavra-chave, valorização. Valorizar a história, a experiência, a sabedoria que eles acumularam. Aquilo de que nenhuma faculdade ensina o que eles viveram. Exatamente, eles são a história viva. Uma fonte usa a expressão enciclopédia humana. E essa enciclopédia está se perdendo à medida que essa geração, que trabalhou tanto, que construiu muito do que a gente tem hoje, vai partindo. Enciclopédia humana, gostei disso. É uma imagem poderosa. Estamos perdendo conhecimento, perspectivas únicas, relatos de um mundo que já não existe mais. E na prática, no dia a dia, o que as fontes sugerem? Coisas simples. Sim, geralmente são gestos que podem parecer pequenos para quem faz, mas que têm um impacto enorme para quem recebe. Principalmente para combater a solidão, a sensação de inutilidade que muitos idosos relatam sentir. Tipo, fazer uma ligação, mandar uma mensagem, fazer uma chamada de vídeo, fazer uma visita. Mas olha, uma visita de verdade, sabe? como assim de verdade? Presente. Largar o celular de lado por um tempo. Ouvir o que eles têm para contar, mesmo que seja a mesma história pela 10ª vez. Perguntar a opinião deles sobre alguma coisa, pedir um conselho, mostrar que eles ainda importam, que a experiência deles tem valor. Incluir nas atividades da família sempre que possível. E para quem vive naquela correria maluca sem tempo para nada, uma fonte deu uma dica bem pragmática, né? Deu sim. Achei curioso, mas talvez funcione para alguns. Botar um lembrete no celular, tipo, ligar para vovó, vovô, 15 horas. Pode parecer meio frio, meio mecânico, Mas garante o contato, né? Garante aquele alô que pode fazer toda a diferença no dia de alguém que está se sentindo sozinho, esquecido. Exato. Às vezes a disciplina ajuda a criar o hábito, mas o fundamental é a intenção por trás, claro. E, pensando mais no coletivo, as fontes falam muito sobre a necessidade de mudar a narrativa sobre o envelhecimento na sociedade. Mudar como? Parar de associar velhice só com perda, com doença, com dependência, com ser um fardo, e começar a enxergar também como uma fase da vida que pode ter novos projetos, pode ter significado, pode ter independência, viagens, aprendizado, dignidade. Isso exige uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural mesmo. E talvez o jeito mais concreto de começar essa mudança seja dentro de casa, né? Tratando os nossos idosos como a gente gostaria de ser tratado um dia, como uma das fontes sugeriu. Sem dúvida. É o exercício básico de empatia. Se colocar no lugar do outro. Ou melhor, no seu próprio lugar, só que daqui a uns anos. Bom, então resumindo um pouco nossa conversa. A gente viu que o Brasil tem sim uma lei forte.
O Estatuto da Pessoa Idosa, cheio de direitos no papel. Mas tem um abismo entre a lei e a prática, né? A realidade do dia a dia ainda mostra muito desrespeito, uma falta de valorização que parece até meio cultural por aqui. Exato. E quando a gente olha para fora, vê que cada cultura lida de um jeito. Algumas têm um respeito mais arraigado na tradição, outras estão tendo que criar leis para tentar garantir o básico, porque a vida moderna, a urbanização, tudo isso está mudando as relações familiares no mundo todo. Os desafios são globais, mesmo que as respostas variem. No fim das contas, fica bem claro que só a lei não basta. Precisa de ação individual de cada um de nós e de uma mudança maior na forma como a sociedade inteira encara o envelhecer. Perfeito. E para a gente continuar pensando sobre isso depois que acabar aqui, eu queria deixar uma provocação final, inspirada em tudo que a gente conversou e leu. Se a forma como uma sociedade trata seus idosos diz tanto sobre seus valores e sobre o futuro que ela quer construir, e se a gente está correndo o risco real de perder essa enciclopédia humana? Fica a pergunta. Qual foi aquela única história, ou aquele conselho, ou aquela lição de vida que você ouviu de uma pessoa mais velha e que, de alguma forma, mudou seu jeito de ver o mundo ou de agir? Que pedacinho dessa sabedoria você já carrega aí dentro? Nossa, ótima reflexão para a gente levar para casa. Muito obrigada por nos acompanhar nessa análise e até a próxima. Gostou do vídeo? Aproveita e já se inscreve no canal. Vem com a gente aumentar essa comunidade que acredita na felicidade e nas descobertas. Conta aqui nos comentários o que você achou e compartilha também com aquela pessoa especial.